Meus irmãos, nós vamos para a parte 6 da nossa série de mensagens Introdução à Teologia do Pacto. Nós vamos agora para a parte 6. E Teologia do Pacto é aquilo que a Bíblia ensina sobre a relação entre as alianças do Velho e do Novo Testamento. E é muito importante para entender o que continua, o que não continua, qual é a relação entre os dois testamentos da Bíblia. E nós vamos agora para a parte 6. E a nossa mensagem hoje vai ser uma mensagem sobre crianças, sobre infantes, os infantes no pacto da graça. E nós temos algumas crianças aí no culto. Nós temos uma bebezinha fofa lá atrás, nós temos outra criança aqui, nós temos outro lá atrás, mas a gente precisa de mais crianças. A igreja está muito adulto para pouco crianças. Temos que encher mais crianças. E é isso que a gente vai falar hoje. Então, abra em Gênesis capítulo 17, verso 7. A gente tem passado várias semanas explorando esse texto. E nós vamos nos aprofundar mais nele agora. Gênesis 17, 7, só o verso 7 a gente vai ler. Diz assim, ó: E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Até aí. Amém. Então aqui, como nós temos visto nas últimas semanas, Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto com Abraão, e esse pacto inclui promessas, inclui exigências, e essas promessas e essas exigências são a base de tudo que Deus fez, de tudo que Deus realiza no tempo do Novo Testamento. E nós vemos aqui que Deus diz no verso 7 que essa aliança seria uma aliança perpétua. Perpétua quer dizer aquilo que não tem fim, aquilo que não termina, ou seja, aquilo que é eterno. E nós temos inclusive isso, a confirmação nos últimos capítulos da Bíblia, porque a Bíblia termina basicamente Deus dizendo, confirmando a promessa que ele fez a Abraão e dizendo: viu, eu cumpri as minhas promessas. E essas promessas são a base de nós estarmos aqui. E aí nós vimos que essas promessas, todas as promessas incluídas na aliança de Deus com Abraão, ela inclui muitas coisas no sentido de muitas bênçãos espirituais, mas essas bênçãos espirituais, justificação, santificação, comunhão, elas se resumem em uma coisa só, que é a promessa de que Deus seria o nosso Deus, como ele diz aqui, ó, para te ser a ti por Deus, para ser o teu Deus, para ter um relacionamento contigo. E nós vimos que essa aliança que contém essas promessas que se resumem nisso, para te ser por Deus, elas têm dois aspectos principais. Essa aliança tem um aspecto exterior e ela tem um aspecto interior. O aspecto exterior seriam aqueles que externamente confessavam crer e servir nesse Deus e cumpriam o seu culto, as suas cerimônias, circuncisão, os sacrifícios, mas infelizmente nem todo mundo que faz parte da aliança externamente faz parte da aliança no coração, porque tem gente que fala as coisas da boca para fora, mas não com o coração. Da mesma forma que hoje, no Nova Aliança, no Novo Testamento, tem pessoas que externamente fazem parte da igreja, mas espiritualmente, na verdade, não fazem, se você for considerar o lado espiritual. Então, sempre existiu esses dois lados do povo de Deus. O aspecto externo, que é o que eu estou vendo aqui, ó, todo mundo aqui, eu creio que faz parte da igreja, porque vocês estão todos louvando, estão todo mundo dizendo que acredita em Jesus. Agora, existe uma realidade espiritual que eu não consigo ver, eu não consigo enxergar da maneira que Deus enxerga, que é
o Espírito. Quem que está adorando aqui em espírito e em verdade? Aí já está além da minha capacidade de enxergar. E no Velho Testamento havia isso também. Havia os israelitas que guardavam a aliança com o coração, com fé, com arrependimento, e havia aqueles que eram violadores da aliança, eram circuncidados, participavam da Páscoa, participavam disso, daquilo, mas o coração não era convertido. E aí Deus deu, então, um sinal exterior dessa aliança, nós vimos isso também, que era o sinal da circuncisão. Era um sinal visível para marcar externamente quem fazia parte da aliança com o Senhor, e por isso que a circuncisão não era uma mera cirurgia médica, mas tinha um significado espiritual. Por isso que Deus falava: circuncide o vosso coração, ou seja, que não seja algo só exterior, mas que esse rito tenha significado interior. E aí agora nós vamos ver uma coisa muito importante, que é que quando Deus faz essa promessa para Abraão, que já tinha aqui 99 anos de idade e servia a Deus há bastante tempo, já há algum tempo já, mas aquele já tinha 99 anos de idade, e Abraão era capaz de articular e de explicar a fé dele. A gente vai ver que esse posicionamento de Abraão, essa saída de Abraão da sua terra, onde ele abandonou a idolatria e passou a servir o Deus vivo, não foi uma escolha, uma decisão que Abraão tomou de forma a impactar somente a ele. Porque nós vemos aqui que a promessa perpétua, eterna, que Deus faz a Abraão, inclui não somente o próprio Abraão, mas inclui também a descendência de Abraão, ou seja, os filhos de Abraão, inclui os seus descendentes. Nós vemos isso no verso 7, quando Deus diz, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti. Ou seja, a minha aliança não é somente contigo, Abraão, mas é contigo e com os teus filhos e com os teus descendentes, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus. Ou seja, Abraão, eu vou ser o teu Deus, e eu vou ser o Deus dos teus filhos, da tua descendência. Então você vê que a aliança que Deus faz, ela inclui não só o próprio Abraão, mas ela inclui a descendência de Abraão. E se vocês avançarem aí para o verso 23, você vai ver que quem circuncidou não foi só Abraão. Vamos ver no verso 23, Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e todos os nascidos na sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Então aí o que está acontecendo? Vocês veem que o texto fala sobre a casa de Abraão, e a casa de Abraão era a família de Abraão. E na antiguidade, a família de Abraão incluiria Abraão, sua esposa e Sara, e ele já tinha aí o filho dele, Ismael, que já era adolescente a essa altura do campeonato, mas a família na antiguidade também incluía os servos. Então vocês têm que lembrar que Abraão não era só um idoso, ele com Sara sozinho andando pelo deserto. Se vocês voltarem, por exemplo, em Gênesis 14, não precisa abrir, mas em Gênesis 14, quando Abraão, é dito lá que Abraão tinha pelo menos 318 servos. Então, a casa de Abraão vocês têm que imaginar como se fosse um povo nômade, que moravam em barracas, mas era muita gente, era centenas de pessoas, e eles cuidavam dos animais de Abraão. Vocês lembram que Abraão tinha gado, então o servo de Abraão era responsável por tudo aquilo que Abraão tinha, e era considerado como parte da família.
Vocês lembram, inclusive, quando Deus falou para Abraão, vai ter uma promessa para o teu filho. Aí Abraão ficou meio assim, ele falou, será Deus que vai ser meu servo, que vai herdar a promessa? Ou seja, se eu não tenho filho, vai ser o servo, então, que vai herdar minhas coisas, vai herdar aquilo que eu tive. Então, nesse dia aí, quando toda a casa de Abraão, ou seja, toda a família de Abraão, todo mundo ali circuncisa, eram centenas de pessoas, não só o próprio Abraão, mas todos aqueles homens que serviam a Abraão, circuncidaram no mesmo dia, como está no verso 23. E aí, como nós já vimos, o que significa todos aqueles homens circuncidando no mesmo dia? Todos estavam ali declarando que eles serviam aquele mesmo Deus. Ou seja, como se tivesse assim 300 pessoas se batizando no mesmo dia. Todos eles aceitaram o sinal que significava que o Senhor era o Deus deles. Então, a partir daquele momento, todos os da casa de Abraão, mais de 300 pessoas, passaram a ter o sinal de que eles serviam ao Deus de Abraão. Mas nós vemos aqui que esse sinal, essa circuncisão, não deveria ser colocada somente nos adultos que diziam servir ao Deus de Abraão. Nós vemos que a linha de raciocínio aqui é que quando Abraão creu no Senhor, ele recebeu o sinal de que ele era o início do povo de Deus, que ele pertencia a Deus. E aí a gente tem que lembrar que na Bíblia, sempre que existe um sinal na Bíblia, o sinal, ele é menos importante do que aquilo que o sinal significa. Todo sinal tem um significado. O mais importante é o que ele significa. Porque senão vai ser um sinal vazio. Então, quando Abraão passou a pertencer a Deus, serei o teu Deus, você vai ver que aquele sinal da circuncisão, que significava, como nós já vimos, a justificação, Paulo chama a circuncisão como sinal da justiça da fé, aquele sinal que significava santificação, aquele sinal que significava a vida eterna, aquele sinal que significava que aquele indivíduo pertencia ao Senhor, não foi colocado somente sobre Abraão, mas foi colocado também sobre os filhos de Abraão. Primeiro Ismael, que tinha 12 anos, depois o Isaque, quando Isaque nasceu, logo depois dele nascer, e também foi colocado sobre todos os servos de Abraão, e também sobre os filhos dos servos de Abraão, como você vê no verso 23, e todos os nascidos na sua casa, e isso incluía as crianças. E aí a gente tem que se perguntar, então, o que implica essa ideia de que Deus faz uma promessa não só para Adão enquanto adulto, mas ele faz uma promessa para as crianças que faziam parte da família de Abraão, que ele seria o Deus, não só de Abraão adulto, mas também o Deus daquelas crianças. É muito importante perceber aqui que a promessa de Abraão inclui não somente o adulto que professava sua fé, mas as crianças que faziam parte daquela família. Qual é a importância disso? Nós vamos começar a explorar isso em Êxodo capítulo 3. Nós vamos começar a explorar com mais profundidade em Êxodo capítulo 3. Diz assim a partir do verso 1.
E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então olha aí que Deus ele se apresenta para Moisés como Deus da aliança de Gênesis 17. Quando ele diz: eu sou Deus de teu pai Abraão, Isaque e Jacó, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque, eu sou Deus de Jacó, ele está se referindo à promessa: serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. Ou seja, quando Jesus aparece para Moisés, ele chama atenção para o fato de que havia uma aliança intergeracional, e aquela aliança fazia com que Deus fosse o Deus deles. E é com base nisso que nos versos posteriores, Deus vai diferenciar entre os israelitas e os egípcios. No verso 7, preste atenção. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ou seja, no Egito havia aqueles que eram o povo de Deus e havia aqueles que não eram o povo de Deus, que no caso eram os egípcios. Verso 8: portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então aqui, os filhos de Israel são, com base na aliança de Gênesis 17, 7, diferenciados dos egípcios, e eles são tratados como aquele que é o povo de Deus, e sendo o povo de Deus, ou seja, sendo o Senhor aqueles que aquele povo servem, as suas orações seriam atendidas, e Deus, em comunhão com eles, interviria para salvar aquela nação. Então veja a ênfase de Deus, a importância que Deus dá para diferenciar entre quem era seu povo e quem não era. Deus enfatiza isso na abertura dos 10 mandamentos, quando ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te libertei da escravidão do Egito. Agora, tendo entendido isso aqui, tendo entendido que Deus faz uma diferença aqui entre quem era o seu povo e quem não era, que essa diferença estava fundamentada no pacto de Deus com Abraão, nós vamos ver que na história do Êxodo, Deus faz muita questão de enfatizar diversas vezes que o meu povo, o povo com quem Deus tinha uma aliança, incluía as crianças desde o ventre materno. E Deus vai enfatizar isso muitas vezes. Vamos ver isso aqui agora. Abram em Êxodo, vocês estão em Êxodo, né? Abram no capítulo 10. Capítulo 10. Vocês lembram que Moisés, ele foi enviado por Deus várias vezes para confrontar Faraó.
E Faraó sempre tinha uma conversa, sempre tinha uma desculpa para não fazer o que Deus mandava. E aí, cada vez que Faraó desobedecia, Deus mandava uma praga. Aí Faraó dizia assim: tá bom, vou fazer. Mas, aí Moisés dizia: não tem mais. Pô, mais uma praga. Aí Faraó voltava: não, agora eu vou deixar vocês ir. Mais. Aí praga por praga. Agora vamos ver o que acontece no capítulo 10, verso 7, como que Deus vai diferenciar as crianças. Êxodo 10, verso 7. E o servo de Faraó disseram-lhe: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então aí o servo de Faraó está falando: deixa esses caras ir, porque já estamos destruídos, já, o Egito está destruído. Você não entendeu isso, Faraó? Deixa eles ir servir ao Senhor seu Deus. E aí tem um detalhe muito importante: se vocês olharem lá, quando Moisés confrontava Faraó, o foco de Moisés era sempre o seguinte: deixa-nos ir, porque nós temos que adorar a Deus. Moisés sempre enfatizava a adoração. Nós temos que ser livres para servir ao Senhor. E aí os servos de Faraó estão falando: deixa ir logo, porque o Egito já está destruído. De tanta praga, o Egito já está destruído. E observe que os servos de Faraó, eles falam: o Senhor seu Deus, quer dizer, o Senhor é o Deus dele, esse não é o nosso Deus, é o Deus deles que está destruindo o Egito. Agora Faraó vai ter uma ideia. Olha só o que Faraó vai falar no verso 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Faraó que vai falar: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Está vendo aí, Moisés está falando: temos que celebrar, temos quem? Todo este povo. Os jovens, os adultos e também as crianças. Temos que celebrar uma festa ao Senhor. A festa ao Senhor aí era a adoração a Deus. E por que eles precisavam dos bois, dos animais? Porque a adoração a Deus no Velho Testamento era através de sacrifícios. Então ele está falando: todo mundo tem que levar os bichos para sacrificar, e todo o povo tem que ir servir a Deus, incluindo as crianças. Agora olha só o que Faraó vai falar. Então lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há maldade diante de vossa face. Não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pedisse, e os expulsaram da presença de Faraó. Então veja que a linha de raciocínio aí é que Faraó está dizendo: não, vai só os adultos. Quando ele diz homens, os adultos servir ao Senhor. E Moisés estava argumentando que tinha que ir também as crianças. Então você está vendo aí que o povo que tinha que servir ao Senhor, que é considerado povo de Deus, inclui aí também as crianças como aqueles que deveriam adorar a Deus, e quem estava querendo que fosse só os adultos era Faraó. Então, claramente, esse texto mostra que as crianças, os filhos, os infantes, eram considerados aqui como parte do povo de Deus que tinha que servir ao Senhor no culto ao Senhor. E aí vocês vão avançar, vocês estão no capítulo 10, pulem para o verso 24. Depois Deus vai mandar 2 pragas aí, vai ter gafanhoto, vai ter trevas. Aí Faraó vai falar assim: tá bom. Pode parar.
Aí Faraó vai falar no verso 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Ou seja, quando Faraó tentou impedir as crianças de participar da adoração ao Senhor, Deus mandou 2 pragas, e ele falou: tá bom, pode ir as crianças também servir ao Senhor, mas deixa as vacas e os bois comigo. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Ele falou: também precisamos dos animais, porque para adorar a Deus tem que ter sacrifício. Então veja que aqui Moisés está preocupado, isso é muito importante nesse trecho, ele está preocupado que o serviço, o culto, a adoração, a festa ao Senhor tem que ser da maneira que Deus mandou. E por isso tem que ter os bichos, porque Deus mandou adorar com os sacrifícios. Deus mandou adorar com os animais. Então Moisés disse: não, tem que ter todas as partes que Deus mandou. Tem que ser o povo de Deus, ou seja, o povo com quem Deus tinha aliança. Tem que estar as crianças e tem que ter os sacrifícios, os holocaustos. Porque este é o povo com quem Deus tem aliança. Então você vê que o tempo todo o Faraó está querendo negociar. Faça então de outro jeito. E Moisés está o tempo todo dizendo: não, vai ser com todo o povo da aliança, vai ter as criancinhas e vai ter os holocaustos. E nós vamos ler essa ênfase de Deus, que o seu povo incluía as crianças. Pulem para Deuteronômio capítulo 12. Isso vai ser novamente enfatizado por Deus. Deuteronômio capítulo 12. Deus vai falar assim para o povo de Israel: estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. E derrubarei os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não farei ao Senhor vosso Deus. Deus está falando: quando vocês entrarem na terra prometida, vai ter imagem de Baal, vocês vão ver imagem de falsos deuses, vocês vão ver os templos dos falsos deuses. Deus está falando: não adorem esses deuses, não adorem da forma que esses pagãos adoravam. Não façam isso com o Senhor vosso Deus. Então veja que aqui Deus está remetendo à aliança de Gênesis 17, que Ele está falando: eu sou o Senhor vosso Deus, e por isso vocês não podem adorar os falsos. Eu sou o Senhor vosso Deus, por isso não me adorem por meio de imagens. Eu sou o Senhor vosso Deus, por isso não me adorem assim como os servos de Baal adoram seus deuses. Deus está então chamando o seu povo para adorá-lo, porque eles são o povo da aliança. Eu sou o Senhor vosso Deus, então vocês têm que me servir. Veja então que a aliança impõe sobre os membros da aliança uma obrigação de servir ao Senhor retamente, que é o significado de guardar a aliança. E aí, se não é para adorar a Deus dessa forma que os adoradores cananeus adoravam, então como é que é para adorar a Deus? Verso 5: mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis,
e ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos da vossa vaca e das vossas ovelhas. Ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que puserdes, e vos alegrareis em tudo que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não farei conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. E aí no verso 11, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome. Ali trarei tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a vossa oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha de votos que fizerdes ao Senhor, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, e vossos filhos, e vossas filhas, e vossos servos, e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas. Então, quando Deus diz que Ele é o Deus dele, que deveria adorá-los, que deveria servi-los, veja que o tempo inteiro as crianças, os bebês de colo, são tratados como parte do povo de Deus, assim como os adultos que professavam que tinham entendimento. Ou seja, mesmo sendo um bebê de colo, aquele bebê de colo é tratado como alguém que pertence a Deus, que pertence ao povo de Deus. Inclusive, ele tinha que estar presente durante a celebração dos sacrifícios. Ou seja, não podia alguém dizer assim: esse bebê aqui de 3 meses, ele não entende o que é aquele sacrifício, o que é aquele holocausto, então vamos tirar ele daqui, porque ele não está entendendo. Ou vamos esperar até ele falar que ele entende, para ele ser considerado como parte do povo de Deus. O raciocínio não é esse. O raciocínio é que se Abraão crê em Deus e é povo de Deus, o filho dele, Isaque, é tratado como parte do povo de Deus, é tratado como um crente desde que ele é bebê. Ou seja, se tivesse um adulto egípcio, um adulto egípcio lá, o cananeu, né? O adulto cananeu que adorava Baal, que adorava o falso deus dele, você não podia falar assim: esse cananeu aí é meu irmão em Jeová. Você não poderia falar, não, você tinha que entender que ele era um idólatra e inimigo de Deus e que ele tinha que se converter ao Deus de Israel. Não era assim? Deus está diferenciando, ele está falando, não adorem os deuses desses povos, eles adoram a Deus falso, ou seja, aqueles povos não eram considerados povo de Deus porque eles não tinham uma aliança com Deus vivo. Ou seja, eles seriam considerados infiéis, com base em quê? Com base no que aqueles adultos estavam fazendo. Agora, o que vocês têm que perceber aqui é que essa forma de tratar os adoradores de Baal como incrédulos não era a forma de tratar os bebês e as crianças que nasciam na tua família. Você não dizia: o meu filho tem 3 anos de idade, então ele não entende nada, portanto ele é incrédulo. Não, você dizia: meu filho, sem entender nada, ele nasceu como parte do povo de Deus e por isso você tratava ele como um servo de Deus. Quando Deus fala: venham me servir, ele convida os bebês. E você não vê quantas vezes Deus faz essa diferença no próprio livro de Êxodo?
quando Deus julgou os egípcios, ele não poupou só os israelitas adultos, lá na noite da Páscoa. Ele poupou os israelitas crianças. E ele tratou aqueles israelitas crianças como parte do seu povo, e, portanto, eles não foram mortos, os primogênitos, na noite da Páscoa. Então, constantemente, a Bíblia trata que o povo de Deus, eles incluem o adulto que professa a fé no Deus de Israel, como nós, adultos que estão aqui, que recebem ao Deus de Israel como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia também trata que os filhos que nascem naquela casa são tratados também como membros da aliança. Ou seja, se você vê alguém que é adorador de Baal, você não vai tratar aquele adulto adorador de Baal como seu irmão em Cristo Jesus, como seu irmão em Jeová. Mas os bebês dessa igreja você tem que tratar como parte do povo de Deus, como seu irmão em Cristo Jesus. É isso que Deus faz o tempo inteiro. E aí, essa aliança, então, ela inclui adultos que professam a fé em Deus, mas inclui também as crianças, e por isso que em todo o Pentateuco, em toda a Bíblia, Deus trata essas crianças como parte da sua igreja, como parte do seu povo, e isso impõe sobre nós responsabilidades. Abram em Deuteronômio capítulo 6. Quer dizer, Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, verso 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti, etc, etc. Aí os 10 mandamentos, está vendo? Então Deus está falando com o povo, eu sou o Senhor teu Deus, ou seja, eu sou o Senhor que fez uma aliança para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência, Gênesis 17, 7. Então Deus está falando com o povo, que ele era o Deus daquele povo, e por isso aquele povo tinha a responsabilidade de obedecê-los. Como nós vimos, o povo a quem Deus impõe a responsabilidade de obedecê-los é o povo que inclui as crianças. Tanto que as crianças tinham que comparecer nos cultos, tanto quanto os adultos. E isso vai ser a base do que Deus vai dizer. Depois de falar os 10 mandamentos, Deus vai dizer em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, verso 1. Presta atenção. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. Então, estes, pois, são os mandamentos. Ele está falando dos 10 mandamentos que ele acabou de citar em Deuteronômio 5. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. Ou seja, Deus está falando, eu estou mandando que esses mandamentos sejam guardados não só por você, mas por você, pelo seu filho, pelo seu neto e assim por diante. Por que Deus inclui os filhos aqui? Não somente porque os filhos devem ser ensinados, mas porque os filhos devem ser ensinados porque eles fazem parte da aliança. Ou seja, Deus está falando aqui com todos os que fazem parte da aliança. Por isso ele diz, verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando e se levantando. Ou seja, todos os que fazem parte da aliança têm que guardar a aliança, têm que ser ensinado, portanto, a guardar os meus mandamentos. Então, na Bíblia, os filhos dos crentes não são tratados como ímpios e estrangeiros da aliança até que eles tomem a própria decisão. Na Bíblia, os filhos dos crentes são tratados como servos de Deus, como filhos de Deus, como parte do povo de Deus, e desde que eles nascem, eles devem ser tratados assim. Ou seja, seu filhinho de 3 anos, você tem que ensinar seu filhinho de 3 anos a orar. Filhinho, vamos orar aqui. Pai nosso que está no céu. Ou seja, você não tem que falar para o seu filho, filho, quando você fizer 12 anos, aí você vai decidir se Deus é seu pai ou não. Até lá eu vou te tratar como servo de Baal, para ver o que você vai decidir. Não, você tem que tratá-lo como servo de Deus. Você tem que se relacionar a ele como já parte do povo de Deus. E por isso você vai falar para ele, filho, o nosso Deus, ele tem uma aliança conosco, e por isso que nós temos que buscá-lo, por isso que nós temos que obedecer os seus mandamentos, os 10 mandamentos, porque ele fez uma aliança conosco. Uma forma de enxergar é o seguinte: quando Deus salvou Abraão da idolatria e fez uma aliança com Abraão, e Abraão, sendo adulto, entendeu, creu, recebeu e passou a servir a Deus, Abraão estava tomando uma decisão, movido pela graça de Deus, movido pela soberana graça de Deus. Ele tomou essa decisão não só por si mesmo, mas por toda a sua descendência, de forma de quem nascesse dos seus descendentes deveria dar continuidade à mesma aliança. Então não é que Deus se revelou a Abraão e depois ele se revela a Isaac e depois a Jacó como coisas separadas. Não, Isaac e Jacó devem dar continuidade à mesma aliança que Deus fez com os seus pais, ou seja, a aliança é intergeracional. Intergeracional. E por isso, aquela marca, a marca da circuncisão, era imposta sobre todos os descendentes desde que eles nasciam. Desde que eles nasciam, eles já eram considerados servos de Deus. Agora, os filhos dos cananeus, os filhos dos egípcios, eles não eram circuncidados. Eles eram considerados como servos desses falsos deuses. Nós vemos essa ideia de aliança intergeracional muito enfatizada no 2º mandamento dos 10 mandamentos. Abram em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, versos 5 e 6. Deus condenando o culto às imagens. Ele diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, o Deus que tem aliança contigo, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares do que me amam e dos que guardam os meus mandamentos. Por que Deus fala aí dos filhos da 3ª e 4ª geração? E no verso 6, quando ele fala, faço misericórdia a milhares. Milhares aí é milhares de gerações. A ideia aí, toma cuidado com quem você adora, porque aquele que você, como adulto, escolher adorar, isso vai criar consequências para as futuras gerações.
Ou seja, se adora um ídolo, a tendência é seu filho ser idólatra, o seu neto ser idólatra, o seu bisneto ser idólatra. Você está criando um precedente para as futuras gerações. Da mesma forma que se você adorar o Deus verdadeiro, você está entrando numa aliança que inclui as futuras gerações. Aí, tendo dito tudo isso, muitas pessoas elas vão reconhecer que todos esses textos, o adorador de Baal é tratado como ímpio, mas o meu filho que nasceu como parte da igreja, ele não é tratado como ímpio. Muita gente vai reconhecer que isso é verdade no Velho Testamento, mas aí eles vão querer argumentar que no Novo Testamento não é assim. Qual é o problema de eu dizer que no Novo Testamento não é assim? O problema é que o Novo Testamento é a confirmação da aliança abrâmica. Se o Novo Testamento é a confirmação da aliança abrâmica, isso significa que alguém a quem a promessa foi feita, Deus não pode anulá-la. Paulo fala isso na carta aos Gálatas. Abra em Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas vem depois de Coríntios. Nós não vamos ler tudo aqui, nós vamos ter um momento em que vamos ler o verso 8. Ora, tendo a Escritura, capítulo 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Agora pulem para o verso 17. Mas agora digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. Então Paulo está falando aí que, não vamos ler tudo, mas Paulo está falando que a aliança que foi firmada por Deus com Abraão 400 anos antes da lei não pode ser anulada. E por isso, essa aliança, ele vai argumentar, essa aliança que incluía os gentios, que incluía todas as nações da terra, os gentios têm que se converter. As nações têm que se converter porque foi o que Deus prometeu a Abraão, e tendo sido prometido a Abraão, Deus não pode voltar atrás. E é isso que ele vai enfatizar no versos 27 a 29. Olha só o argumento de Paulo do verso 27 a 29. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Veja que está falando do batismo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, o argumento de Paulo é que os gentios, neste capítulo, os gentios, os brasileiros, os egípcios, os romanos, os efésios, como a gente falou semana passada, os coríntios, os africanos, os asiáticos, por meio de Cristo Jesus, eles são incluídos na mesma promessa de Abraão. Ou seja, nada do que Deus prometeu a Abraão pode ser removido de mim pelo fato de eu ser gentil. Você não pode falar, não, isso aqui foi prometido aos israelitas. E você, brasileiro,
Você é baiano, então você não tem direito a isso. Não, eu tenho direito sim, porque Deus fez uma promessa não só para a família de Abraão, Deus fez uma promessa não só para a descendência de Abraão. O que Deus disse, como Paulo ensina aqui? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias. Então Deus é o meu Deus e o Deus da minha descendência, tanto quanto Ele era o Deus de Isaac e Jacó. Não permita que ninguém remova as promessas de Deus aos seus filhos, como se eles fossem piores do que Isaac. Não deixe ninguém remover as promessas de seus filhos. Os seus filhos são privilegiados por terem nascidos na igreja de Deus. E eles têm que ser ensinados não a entrar na aliança, como se eles não fizessem parte dela, mas a guardar a aliança. E é por isso que, sob essa premissa, sob essa pressuposição, vai para o livro de Atos agora. Atos capítulo 2. Sobre essas promessas, no Velho Testamento, quando Abraão creu em Deus, quando os servos de Abraão, adultos, creram em Deus, eles receberam a marca da promessa, que era a circuncisão. Quando os israelitas adultos, no tempo de Josué, vocês lembram que os israelitas no deserto, eles foram muito rebeldes no deserto, e no meio da rebelião eles não circuncidaram seus filhos. E aí, quando eles foram para entrar na terra prometida, aqueles adultos que não eram como seus pais, que eram fiéis a Deus, no tempo de Josué, foram circuncidados milhões de adultos no mesmo dia. Mas quando esses adultos que professavam a fé em Deus se convertiam, eles recebiam o sinal da promessa. Mas eles recebiam o sinal da promessa não só eles, mas toda a sua casa. Abraão e a sua casa. O povo, os servos de Abraão e as suas famílias. E esse é o mesmo padrão recorrente que nós vamos encontrar em Atos. Então, abra aí em Atos 2, que é o início do tempo da igreja. Em Atos 2, o apóstolo Pedro, ele vai pregar para uma multidão, ele vai pregar Jesus, ele vai apresentar Jesus como cumprimento das promessas. E Pedro vai dizer assim em Atos 2,38, depois de pregar Jesus: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos, e todos os que estão de longe, e todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa diz a respeito de vós, mas também a vossos filhos, como sempre foi em todo o Velho Testamento. Como sempre foi em todo o Velho Testamento. Ou seja, aqueles que estavam ali se arrependendo, aqueles que estavam ali crendo, aqueles que estavam ali se voltando para Jesus, eles tinham a certeza que a promessa era para eles e para os seus filhos, e isso Lucas vai enfatizar em todo o livro de Atos. O que é o livro de Atos? Pense no livro de Atos da seguinte forma: o livro de Atos é Deus confirmando suas promessas com todas as famílias, todas as nações da terra. E por isso, uma linguagem muito comum que Atos vai usar para falar sobre batismo
No livro de Atos, tem algumas pessoas que são batizadas, que são solteiras. Por exemplo, Paulo era solteiro, ele foi batizado sozinho. Tem o eunuco africano, lembra, tinha um africano lá, ele era eunuco, o eunuco, vocês sabem que não tem mulher, ele foi batizado sozinho. Mas todo mundo que tinha família, o livro de Atos vai enfatizar que foi batizado aquela pessoa como chefe de família e foi batizado toda a sua casa. Então, abra, por exemplo, em Atos capítulo 16. Tem dois exemplos em Atos capítulo 16. Atos 16, versos 13 ao 15. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgados que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Pulem para o verso 30. E tirando-os para fora, isso aí Paulo, depois que ele tinha sido preso, E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Deixa eu resumir aqui. Deus fez uma aliança com Abraão e com a sua casa. Inicialmente, essa aliança incluía os israelitas. Todo o Velho Testamento é principalmente os israelitas. Então, todos os israelitas tinham que ser circuncidados como sinal da aliança que eles tinham com Deus. E sendo circuncidados, todos eram considerados como povo de Deus. Aí o Novo Testamento vai ensinar que essas mesmas promessas, essa mesma aliança, agora não vai ser só os israelitas, vai ser também os gentios. Então o Novo Testamento vai dizer que é a mesma aliança, as mesmas promessas, mas dirigida não somente a Israel, mas também aos gentios. E é isso que Atos está mostrando. Essa aliança chegando nas nações, chegando nos gentios. Aquela aliança que Deus fez com Abraão está chegando aos gentios. E é por isso que no livro de Atos vai dizer que sempre que alguém se convertia e essa pessoa tinha uma família, é usado a linguagem, era batizado aquela pessoa e toda a sua casa. Eu dei dois exemplos aí, mas tem um monte. Por que Lucas fala sobre o batismo de toda a sua casa? Porque Lucas quer confirmar que aquela aliança feita com Abraão está alcançando a casa. O que quer dizer casa? A famílias dos gentios. Então, por isso, meus irmãos, nós devemos entender que Deus não é somente o Deus de Abraão, Deus não é somente o Deus de Isaac, Deus não é somente o Deus de Jacó,
Deus não é somente o Deus dos judeus ou o Deus de Israel. Deus também é o nosso Deus e o Deus de nossa família e o Deus de nossa casa. E por isso, assim como os israelitas eram circuncidados, seus adultos e suas crianças, nós, as famílias dos gentios que servemos ao nosso Deus, também devemos ser batizados, que é a circuncisão de Cristo, junto com toda a nossa casa. Ou seja, aqui no livro de Atos, quando alguém que estava fora da igreja, fora do cristianismo, quando essa pessoa tinha um encontro com Jesus Cristo, ela entendia: eu estou tendo um encontro com as promessas de Abraão. Eu estou tendo um encontro com o Deus de Abraão. E por isso, eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. E por isso, todos eram batizados. Esta promessa é para vós e vossos filhos. Então, meus irmãos, não tratem seus filhos como se eles não fizessem parte da aliança, porque se você fizer isso, você está dizendo que o Novo Testamento é inferior ao Velho. Que o Novo Testamento inclui as crianças e agora não inclui. Que no Velho Testamento o seu filho seria considerado servo de Jeová e agora você vai considerá-lo servo de Baal. Não, meus irmãos. Romanos capítulo 15. Cristo se fez ministro da circuncisão para confirmar as promessas que ele fez aos pais. E eu quero finalizar perguntando para vocês: Deus prometeu ser o meu Deus somente, ou ele prometeu ser o Deus da minha descendência? E a segunda pergunta é a que Paulo faz em Romanos 3. É Deus somente de Israel e não também dos gentios? É Deus somente Deus dos filhos dos judeus e não dos meus filhos? Dos gentios, certamente, porque está escrito: em ti serão benditas todas as nações da terra. Vamos orar.